Bom dia, meus amados. Vamos tomar assento. Aqueles que nos acompanham também pela internet, bem-vindos hoje pela manhã à nossa classe. Nós chegamos no capítulo 32 da Confissão de Fé de Westminster. A nossa classe Fundamentos da Fé Reformada expõe, então, os capítulos da Confissão. E hoje nós estávamos tentando condensar os dois capítulos, 32 e 33, caminhando para o final das nossas lições, mas eu preferi desconectá-los por causa da importância do assunto, não é? É um assunto que pessoas têm muitas dúvidas sobre o estado do homem depois da morte, o que é que acontece até que venha a ressurreição. Então a gente vai ver o que é que a Bíblia nos ensina, né? O que é que os teólogos de Westminster, após 5 anos e meio aqui de estudos, debates, exposições, chegaram à conclusão acerca desse assunto, buscando na palavra os textos que nos dão lucidez, esclarecimento acerca desse estado pós-morte, até o dia de Cristo, quando Ele voltará e seremos ressuscitados em corpo. Então a gente vai ver esse assunto e no próximo domingo vamos tratar sobre o juízo final, que vem em seguida a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos. Então vamos para esse capítulo, o estado do homem depois da morte e da ressurreição. O juízo final vai ser o 28. A lição 29, desculpe. O que é que nós temos por objetivo nesse estudo de hoje? É ajudá-los a entender como o cristão deve encarar a morte, né? Porque essa é uma realidade que nenhum de nós vai poder fugir dela, a não ser que Cristo volte antes, né? Mas se não voltar antes, então todos nós vamos passar pela morte. O que é que vem após a morte, né? Então, precisamos procurar entender e como nós devemos encarar a morte. E, em segundo lugar, o ensino bíblico sobre a ressurreição dos mortos, né? Que é a grande mensagem do Evangelho, a esperança do homem, né? Jesus falou naquele momento da morte de Lázaro, quando ele chega ali, atendendo o convite das irmãs, que Lázaro estava muito doente. Quando Jesus chega, já era tarde, passou 3 dias para chegar, e Lázaro já tinha morrido, e tinha sido sepultado. Uma das irmãs corre para Jesus, Marta, dizendo para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor curou tanta gente, né? E se o Senhor chegasse a tempo, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. Né? Crês tu nisso? Né? E aí Jesus então nos fala sobre essa maravilhosa mensagem da ressurreição, e nós vamos ver na palavra de Deus esse ensino. Eu gostaria de orar com vocês e pedir a Deus direção para esse momento aqui agora. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós queremos te agradecer pelo culto que podemos prestar ao Senhor nesta manhã e agora pela nossa classe de escola dominical, onde nós procuramos entender a tua palavra, usando o óculos da confissão de fé, que é a nossa declaração de fé como igreja, como denominação. E nós pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente para buscar na tua palavra compreensão sobre esse assunto tão importante e que traz tantas dúvidas ao coração das pessoas. Dá-nos um entendimento claro, simples da tua palavra, e que isso possa produzir em nós, ó Senhor Deus, uma atitude positiva em relação à morte e em relação à ressurreição, que é a nossa grande esperança, onde habitaremos todos com o Senhor.
nos abençoe, nos dirija, nos dê assistência do Teu Espírito nesse momento agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, o que acontece aos homens imediatamente após a morte? Essa é uma pergunta que habita o coração das pessoas. Para onde vão as almas após a morte e em que condição permanecem? E a ressurreição, como será? Todos ressuscitarão? São perguntas que incomodam as pessoas e que estão lá presentes na vida das pessoas. Essas questões que passam pela mente de muitas pessoas, muitas especulações têm sido construídas em torno do assunto, mas a palavra de Deus oferece algumas orientações bastante consoladoras para o crente em Cristo Jesus. A partir dessas orientações bíblicas que nós veremos aqui, o crente pode alentar em seu coração algumas certezas profundamente gratificantes e tranquilizadoras. Movido por essas certezas, o apóstolo Paulo declarou, lá em Filipenses capítulo 1, verso 21 e 23, porquanto, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, para Paulo, a morte não era mais algo ameaçador, o que lhe trazia dúvidas ou interrogações acerca do seu estado. Ele sabia que após a morte ele estaria imediatamente com Cristo Jesus. Então nós vamos analisar o ensino bíblico acerca desse tema interessante para a nossa vida, tá bom? Vamos pegar o texto de João capítulo 5, verso 22 a 29. Abra sua Bíblia, então acompanhe aqui na tela. João capítulo 5, verso 28 e verso 29. Jesus falando aos seus discípulos, diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, de cara, a gente já sabe aqui que quando Cristo vier, no dia de Cristo, no último dia, haverá a ressurreição dos mortos. Diz lá o verso 29 que os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida. Os que tiverem praticado mal ressuscitarão para o juízo. Então, já aqui a gente observa que todos irão ressuscitar. Justos e injustos irão ressuscitar. Ok? Mas vamos adiante, vamos caminhar um pouquinho. Guarde esse texto aí que ele é importante para a gente. Vamos para o primeiro ponto aqui, os corpos dos homens depois da morte. O que é que acontece com ele? A Bíblia diz que eles voltam ao pó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 19. Gênesis 3, 19, nos diz o seguinte: quando Deus está dizendo a Adão as consequências do pecado e da desobediência, que foi a morte que se estabeleceu sobre o ser humano, ele diz que o homem vai viver agora, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltarás. Então, a Bíblia declara isso, que o estado final do homem após essa vida aqui
lidando com as consequências do pecado, com o pesar da existência agora por causa da queda, o homem vai voltar à terra, ao pó, né? Porque, como diz o texto, você foi feito ou criado do pó, ao pó você vai tornar. Falando da decomposição do corpo. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, é outro texto que, além da Torá, da lei, né, os históricos também tratam do assunto. E Eclesiastes está no meio dos livros históricos. Capítulo 12 desse livro escrito por Salomão, versículo 7, diz o seguinte, o texto: e o pó volte à terra, falando do homem, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui a gente já tem mais informações que vai construindo a nossa compreensão, os nossos conceitos e a nossa fé, né? O corpo volta ao pó, o espírito volta à eternidade. No caso de uma pessoa crente, volta a Deus, aqui, né? A presença de Deus, ao gozo da presença de Deus. E Atos capítulo 13, vamos abrir lá a palavra de Deus, Novo Testamento agora, o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 36 e 37. Fazendo uma referência a Davi e aplicando a ele uma promessa, uma profecia, né, dizendo que não tratava-se diretamente de Davi, mas do Messias. Mas veja o que ele diz acerca de Davi aqui. E aí a gente vai aprender só em relação a esse assunto, com relação ao estado do homem após a morte. Verso 36 de Atos capítulo 13 nos diz o seguinte: porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais, e viu corrupção. Corrupção aqui é a palavra decomposição, né? Ele passou por essa decomposição como todo corpo humano passa, né? Então Davi viu a corrupção ou a decomposição da sua matéria. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Aí fala de Cristo, né? Cristo não passou pela decomposição, ele foi ressurreto, né? Ele venceu a morte, né? E essa a promessa e a esperança para todo aquele que nele crê, né? Quando Jesus fala para Marta isso: Marta, todo aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá, será ressurreto. Por isso ele venceu a morte, para nos dar a garantia da ressurreição, né? Mas o que o texto está dizendo é que Davi experimentou a morte, foi sepultado e o seu corpo se decompôs. A promessa não se aplicava a Davi, a promessa se aplicava ao Messias, ao descendente de Davi, que não viu corrupção, que não passou pela decomposição, que venceu a morte, que foi ressurreto dos mortos. Então, os corpos dos homens depois da morte voltam ao pó. O espírito a Deus, à eternidade. Agora, veremos a condição das almas após a morte, e aí é onde a gente adianta o passo aqui. As almas, o corpo volta ao pó, e o espírito? O que acontece com o espírito, né? Volta à eternidade. As almas dos justos são aperfeiçoadas em santidade e recebidas na glória, onde desfrutam da presença de Deus, né? Mas, e aqueles que não são, né? Já adiantando aqui para vocês, as almas dos ímpios, né? O que acontece com elas? São lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos, né? Mas vamos voltar aqui. Vamos primeiro para o que acontece com a alma dos justos, que voltam a Deus. Elas são aperfeiçoadas em santidade, são recebidas na glória, onde desfrutam da presença de Deus. Nós já falamos para vocês aqui, durante o decorrer do nosso curso, que a salvação que Deus providenciou para o homem, ela tem um aspecto passado, que nós chamamos de justificação. Foi quando lá atrás eu conheci a graça de Deus, fui atraído a Cristo, fui justificado dos meus pecados, eu fui salvo da culpa dos meus pecados. Não há mais condenação sobre mim. A partir de então, eu vivo um estado presente da salvação, que é a santificação, onde Deus vai
me aperfeiçoando, onde o Espírito de Deus que habita em mim vai trabalhando o meu caráter e me fazendo cada dia mais parecido com Cristo. Isso é um processo, né, que começa ali na justificação e só vai terminar quando eu morrer ou quando Cristo voltar. Nós chamamos isso do aspecto presente da salvação. Chamamos de santificação, né? Aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou nesse caminhar de crescimento espiritual, onde Deus vai me salvando do poder do pecado sobre a minha vida, né? O pecado vai enfraquecendo e eu vou me fortalecendo espiritualmente. Eu vou crescendo espiritualmente. Está sendo talhado em mim o caráter de Cristo Jesus. E o trabalho do Espírito Santo é nos fazer parecidos com Cristo, né? E nisso estamos aqui, desde o dia que você foi alcançado pela graça de Deus. Você já foi salvo da culpa do seu pecado e você está sendo salvo do poder dele dia a dia sobre a sua vida. Mas, quando Cristo voltar, ou quando eu morrer, o que é que vai acontecer comigo, né? Vai acontecer comigo que eu serei glorificado, ou seja, serei aperfeiçoado em santidade e recebido na glória, onde desfrutam da presença de Deus, onde eu vou desfrutar da presença de Deus. Ali sim eu serei salvo de forma definitiva da presença do pecado na minha vida. Não haverá mais pecado. Eu estou no estado de glorificação, não é? A gente vê Paulo falar isso aos Romanos do capítulo 6, no verso 22. Justificados em Cristo Jesus, vivamos a vida em santificação e, por fim, a vida eterna, a glorificação. Então, o espírito de um crente, de uma pessoa justa, que foi justificada por Cristo, que está sendo santificada pelo Espírito, é a glorificação. Então, ele vai gozar desse estado de gozo na presença de Deus. Veremos que ainda não é um estado definitivo, não é a palavra certa, mas final, porque o final só vai dar quando acontecer a ressurreição do meu corpo, porque esse corpo que voltou ao pó vai ser ressurreto e vai ser um corpo agora não mais passível de corrupção ou de decomposição ou de morte, vai ser um corpo glorificado. Vai acontecer no dia de Cristo, a gente vai caminhar para isso aqui. Mas vamos ler esses textos que nos ajudam. Abra lá em Lucas capítulo 23, verso 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43, nos diz o seguinte, irmãos: Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Ele está falando para aquele ladrão arrependido, não é? Aquele assassino que foi condenado pelas suas culpas e naquele último momento, né, entrou em debate, em conflito com o seu parceiro de crime, que estava ridicularizando Jesus, dizendo: se tu és de fato filho de Deus, desce dessa cruz e salva a gente também, né? E o outro diz para o seu comparsa de vida marginal, né, de crime: rapaz, você nem na hora da tua morte tu cai em si. Nós estamos aqui pagando a culpa dos nossos pecados, esse aí nenhum mal fez. E aí ele se volta para Jesus e pede a Jesus: Senhor, tenha misericórdia de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi essa para ele aqui, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aqui tem um exemplo bom, né, da gente entender o que é a graça e o que essa graça oferece a uma pessoa arrependida, que reconhece a sua culpa e o seu pecado, ainda que foi uma pessoa viveu a vida toda errada. E aqui a gente aprende uma coisa aqui, que a salvação não depende, não é por causa do bem que ninguém fez, porque não há um justo nem sequer um, não é? A gente já aprendeu isso aqui é para tirar de letra. O que o Senhor oferece a todo homem, a todo pecador, seja qual for o tamanho do seu pecado, é graça, mediante arrependimento, reconhecimento de culpa e fé na suficiência do que Cristo fez para pagar a minha culpa e o meu pecado. Foi isso que aquele homem estava fazendo ali, reconhecendo e admitindo que a condenação que caiu sobre ele ali, humana, né, era consequência da sua vida de crime. Estamos aqui pagando a culpa dos nossos pecados. Ele nem o mal fez.
E aí ele reconhece isso e pede a misericórdia de Jesus, confiando que a graça do Senhor, que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os seus pecados. É isso que está acontecendo ali. E o Senhor disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, na glória, assim que você morrer, né? O seu espírito será aperfeiçoado em santidade e recebido na glória, onde você desfrutará da presença de Deus. O outro, renitente, rebelde, incrédulo, condenação. 2 Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 9, é um texto que fala também desse estado, dessa situação do homem em vida e em morte. O apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, do capítulo 5, de 1 a 9, ele está aqui falando sobre a situação do desgaste do corpo humano e da morte, e em relação à presença do Senhor, estar com o Senhor. Ele diz: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o nosso corpo, envelhecer, se desgastar, né, adoecer, morrer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial, do nosso novo corpo. É isso que ele está falando. Se de fato fomos encontrados revestidos e não nus, ou seja, se estamos justificados por Deus, vivendo uma vida de santidade e não uma vida em pecado. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. O Espírito Santo habitando na gente aponta para o fato de que a nossa vida não se resume a essa existência, que há algo melhor, né, que é o nosso corpo celestial preparado nos céus para o Senhor, para que a gente não se prenda aqui. É isso que ele está dizendo. O Espírito Santo é quem vai nos mostrando isso. Verso 6: por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes com Ele, quer ausentes, né? Então, esse diálogo aqui de Paulo é muito importante para a gente entender essa relação de estarmos aqui, vivendo nessa vida, enfrentando as dificuldades que a vida tem e gemendo pela nossa resgate e glorificação na presença de Deus, né? Ele está falando sobre isso. E Filipenses 1:23, que corrobora esse fato de que seremos aperfeiçoados, né? E estaremos para sempre com o Senhor num corpo glorificado, não um corpo sujeito agora à doença, não um corpo sujeito ao envelhecimento, não um corpo sujeito à morte, mas um corpo agora glorificado celestial. E Filipenses 1:23 vai nos dizer exatamente dessa esperança, não fala dela: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo estava preso, sendo sentenciado e ameaçado de morte, escreve a carta aos Filipenses dizendo exatamente essa situação que ele se encontrava, né? Estou aqui ameaçado de ser julgado e condenado e executado à morte. Eu estou em conflito, não sei se desejo ficar ou se desejo partir. Por que desejar ficar? Paulo dialoga aqui no texto, ele dizendo: porque eu sei que sou útil ao Evangelho, e se ficar, Deus vai usar a minha vida para ser útil à vida de outras pessoas? Joia, eu quero ficar. Mas se Deus me disser assim, você é quem escolhe, Ele vai dizer: eu quero partir e estar com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor.
vai cessar o sofrimento, vai cessar as perseguições, vai cessar os gemidos, vai cessar tudo o sofrimento, e eu vou estar com Cristo no momento de glória, na presença de Deus. Então Paulo fala sobre esse dilema que ele vive, mas aqui ele vai dizer que eu estou convencido de que não chegou ainda a minha hora, né? E que Deus ainda vai me usar para o avanço do reino dele. Então, o que a gente quer pontuar aqui com vocês em relação à condição das almas após a morte? A gente viu que o corpo volta ao pó, né? Mas a alma volta a Deus e já goza da presença de Deus, né? Ainda que não no estado final, porque a plenitude desse gozo da eternidade só se dará quando o corpo for ressurreto, se juntar ao meu espírito e habitar para sempre com o Senhor. A gente vai caminhar para isso. E aí ficam aguardando a redenção dos corpos, né? O segundo ponto ali, a alma, o espírito dos crentes que morreram, que estão com Cristo, ficam aguardando a redenção do corpo. Romanos capítulo 8, verso 23, abra lá a sua Bíblia. Nos diz o seguinte, o texto de Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está falando aqui da criação que geme pelo dia do Senhor, para que ela seja restaurada, porque a queda de Adão afetou toda a criação, né? Desestruturou a criação, né? Algo que devia ser perfeito foi afetado pela queda. Não só o ser humano, mas toda a criação, a morte se instalou na criação, né? E a criação geme pelo dia do Senhor, espera esse dia do Senhor. E Paulo diz aqui no verso 23 que não somente a criação, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo que foi agora lançado no pó, que foi vencido pelo nosso maior inimigo, a morte, que se instalou por causa da queda e do pecado, né? Aguarda, né? O nosso espírito com Deus aguarda a redenção do nosso corpo, né? E 1 Coríntios, capítulo 15, um texto mais longo, eu vou ler aqui correndo com vocês, 1 Coríntios, capítulo 15, que fala da ressurreição, todo esse capítulo aqui fala da ressurreição, porque havia um segmento de cristãos gnósticos lá no Novo Testamento que incomodou muito a igreja e que afirmavam que não havia ressurreição de corpo, que o corpo era mau e ele morreu e acabou. O espírito é que é bom, não é? O espírito que vai ser redimido e viver com Deus, não precisa do corpo. E Paulo vai dizer, isso não é verdade, se isso é verdade, Cristo não morreu e nem ressuscitou, e se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, não é? Então ele fala aqui no capítulo 15, verso 42, até ao verso 44, ele diz o seguinte, vamos lá. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita um corpo na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo está aqui, então, derrubando a tese de que não existe ressurreição de corpo, e Paulo diz, existe sim, né? Não compare as coisas. O corpo humano, após queda, está sujeito à fraqueza, sujeito à desonra, sujeito à morte, sujeito à corrupção, à decomposição, né? Mas o corpo celestial ou espiritual, esse é honroso, é poder e é eterno, né? Será ressurreto para viver eternamente, né? Porque o homem não foi criado para a morte entrou como consequência do pecado, ok? Mas vamos lá passar agora para o que acontece com as almas dos ímpios, ao contrário da alma dos que foram justificados. A alma dos ímpios são lançadas na condenação, no inferno,
onde permanece em tormentos. E aqui a gente vai para um texto que esse texto é uma janela. Você não pode levá-lo literalmente, mas Jesus está falando para as pessoas que resistiam e que por causa disso irão ser condenadas, e para dizer que não há mais esperança depois da condenação. Aí ele abre uma janela. Veja lá o que diz Lucas capítulo 16, versículos 22 em diante. Vocês vão entender por que eu estou falando de janela aqui. Tá, João? Eu dou aqui a pouquinho, deixa eu ler o texto. Lucas 16, verso 22. Diz assim a palavra de Deus. É aquela parábola do mendigo e do rico, né? Um rico arrogante que menosprezava uma pessoa que era pobre, né? E essa pessoa que era pobre temia Deus e era humilhada por essa pessoa rica. Aí o Senhor fala que os dois morreram. Veja o que acontece, o verso 22, desculpem. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, que era o mendigo, junto a ele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês, não podem. Claro que ninguém que está no céu quer passar para o inferno, né? Por isso que eu digo que isso aqui é uma janela, que ele está só citando a impossibilidade. Nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Aqui é os que estão vivos lá, né? Já que eu não tenho mais jeito para mim, pelo menos tenha misericórdia dos de casa. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a lei e têm os profetas, têm a Torá e o Nevim, que escutem, que creiam na palavra que já foi revelada. É isso que ele está dizendo. Eu não vou ressuscitar Lázaro para mandar Lázaro pregar para os seus familiares. Lá eles têm o testemunho de Moisés, da lei e dos profetas, que eles creiam nisso enquanto há tempo. Então vejam que é uma janela de fato, porque não pode, quem está lá no inferno não está vendo quem está no céu, não, nem vice-versa, né? Então por isso que é um texto que só quer mostrar para a gente do risco que a pessoa tem de não confiar na graça de Deus e na revelação dele, e se arrepender e crer, e da impossibilidade pós-morte de haver qualquer mudança de estado. A única esperança para o homem é aqui em vida. Ou ele crê no Evangelho, se arrepende dos seus pecados e entrega a vida a Cristo, ou está perdido. É isso que o texto quer nos mostrar. E que depois disso não há possibilidade de qualquer troca. Então, a alma do ímpio é lançada no inferno, num lugar de tormentos, de condenação. E ficam aguardando o juízo do grande dia. É a segunda coisa aqui, né? João capítulo 5, o texto que nós lemos, né, no começo aqui, é claro em relação a isso. João 5, 28. Eu acabo aqui, João, te dou a palavra, tá? João 5, 28. Ele diz assim: Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele, de Cristo, e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, os mortos, né, aguardam, né, o dia de Cristo, o dia do juízo, serão ressurretos, ambos, uns para a vida, outros para a condenação eterna. E 1 Pedro capítulo 2, 9, para a gente encerrar esse ponto aqui,
1 Pedro 2, 2 Pedro que diga 2,9, nos diz o seguinte: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Não é? Então, os justos estão no castigo para o dia do juízo, ou aguardando o dia do juízo. João, com a palavra, João. Não, não é não, João. Não, é não. Esse é um mendigo também de nome Lázaro. Uhum. E quando vai Jesus voltar, esse corpo de 3.000 anos vai ser chamado à ressurreição. Sim. E essa ressurreição, alguém pensa, não é? Alguma coisa dessa. Aí é que eu já preguei, dizendo que Deus chama as coisas à existência que não existe mais. Uhum. Não é verdade? É. É isso que o pó não é para o homem. O pó é chamado para Deus, Sim. em forma do corpo real. Lembra o profeta Ezequiel, quando no Vale dos Ossos Secos, né? O que o Senhor quer dar é uma ilustração disso que vai acontecer. Mandou o profeta ir para um cemitério, né? Onde as pessoas eram largadas nesse monte, né? Não eram enterradas, eram largadas lá, pessoas indigentes, e era um local para isso. Havia vários ossos secos, era um cemitério a céu aberto. Ele mandou o profeta ir lá e disse ao profeta: agora pregue a esses ossos e digam a eles que tenham vida. E o profeta disse: Deus mandou, então eu vou pregar. E começou a pregar para os ossos secos, né? Ele disse que quando ele pregava, começou a ver uns estalos de ossos juntando-se em ossos, né? E depois ele viu que já tem gente com medo aí, né? Não ia de jeito nenhum pregar no lugar dele. Depois as cartilagens, as juntas começaram, os músculos, né? Claro que isso foi uma visão, evidentemente, mas o que o Senhor está dizendo é que Ele é Deus poderoso para trazer de volta à vida aquilo que a mente humana não consegue, né? Então a ressurreição é isso. Vamos lá então para a ressurreição dos mortos, né? Já que a gente entrou nesse assunto, né? É o nosso terceiro e último ponto aqui da nossa lição de hoje, né? A ressurreição dos mortos. A gente já sabe aqui que uma pessoa, ao morrer, o corpo vai ao pó, será decomposto, né? E o espírito vai a Deus, dos justos, gozar já de forma antecipada, né? A glória e os céus, não de forma ainda final, porque aguarda a ressurreição do corpo. A gente já viu isso aqui, não é? E o espírito, a alma do ímpio, vai para a condenação e para o tormento de imediato, e fica aguardando o dia da ressurreição, não é? Do seu corpo, para viver em tormento de forma final. A chamada desse corpo para Cristo está terrível. Ele tem a mesma forma de chamado para Deus? O que a gente viu até agora é que quando Cristo voltar no dia de Cristo, a gente vai se inteirar melhor nisso da próxima lição, que é o juízo final. Quando Cristo voltar, ressoada a última trombeta, né, os corpos ressuscitarão. Ele chamará a ressurreição todos os mortos, e todos estarão diante de Cristo, e todo joelho se dobrará, de vivos e de mortos ressuscitados. Toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. E aí Ele então vai separar, né, as ovelhas, como diz na linguagem bíblica, dos cabritos, né? Exatamente, vai chamar para si aqueles que confiaram nele, que morreram em Cristo Jesus, né? E vai sentenciar a condenação àqueles que rejeitaram a Cristo e que se mantiveram rebeldes contra ele, né? Então,
haverá uma formalidade, um juízo final, e todos aqueles que foram criados e que existiram estarão diante do tribunal de Cristo, né? Para receber a sentença, né? De vida ou de morte, ok? Pronto, vamos lá. A ressurreição dos mortos, quando acontecerá? Acontecerá naquilo que a Bíblia chama de o último dia, né? João capítulo 6, versículo 39 a 40, diz lá o texto da palavra de Deus: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então a ressurreição dos mortos se dará naquilo que a Bíblia chama de os últimos dias, ou o último dia aqui, né? Verso 39 e verso 40 que a gente acabou de ler. Ok, alcançará a todos, justos e ímpios, né? Atos 24, o que a gente acabou de enfatizar aqui com vocês. Todos os homens, todas as pessoas que já existiram nesse mundo, ressuscitarão da morte para estar diante de Cristo, né? 24, verso 15, nos diz o seguinte: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, né? Então, a ressurreição dos mortos alcançará a todos os homens. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, também nos corrobora esse ensino aqui. 5:10, diz assim a palavra: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, por meio da vida, né? Então, está claro aqui que a ressurreição alcançará a todos que estarão diante do justo juiz no dia final. Cristo veio primeira vez na condição de humilhado, se fez carne, se sujeitou à morte, né? Venceu a morte, está junto ao Pai, e virá a segunda vez agora como justo juiz, em glória, né? Para sentenciar os homens que creram nele, estarão com ele na vida eterna, e aqueles que não creram, que se continuaram rebeldes para a condenação eterna, né? Então a ressurreição se dará assim: todos ressuscitarão com os mesmos corpos, né? Você vai me reconhecer, eu vou reconhecer você, só que é um corpo mais, né, estiloso, né, perfeito, não é? Um corpo glorificado, né? Então, assim, em plena situação de saúde, de estabilidade, a gente vai ver isso. Todos ressuscitarão com os mesmos corpos. O pessoal tem uma dúvida, né? Rapaz, a gente vai se reconhecer, Deus não vai apagar o HD da gente, não, né? Apagar a memória. Não, que conversa é essa? Vocês se assentarão, né, na mesma mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Eu vou saber quem é quem, não é? Então, eu vou saber quem é quem. Ah, pastor, e se eu não encontrar alguém que eu... Oh, filho, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado. É algo tão excelente que não dá para a gente nem tentar mensurar aqui, né? A gente vai ser tomado pela perfeição. Os nossos corpos serão transformados. É um corpo celestial, não um corpo humano sujeito aos sentimentos e ao pecado, né? Então, assim, fica peixe, fica frio. O negócio vai ser excelente, né? Então, não fica com dúvida, não. Ah, não, aí João, aí é só bagaceira, João. É só bagaceira para os perdidos, né? É um corpo não glorificado, é um corpo, a gente também não sabe dizer como, mas é para perdição, é para tormento e para condenação. Vamos lá, todos ressuscitarão com os mesmos corpos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13, nos dá alguma pista em relação a como isso se dá.
capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 13 a 20, nos diz o seguinte, irmãos. Os alimentos, Paulo está fazendo aqui uma analogia, uma comparação acerca de como a gente deve viver uma vida santa e não permitir que a imoralidade tome conta do nosso comportamento, porque é um pecado contra o corpo. Ele está falando que o corpo da gente vai ser restaurado e a gente deve santificar o nosso corpo em vida aqui. Ele diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Veja, entenda aqui o contexto. Vocês sabem que os coríntios viviam na região da Caia gentílica e que foram alcançados pelo Evangelho. A religiosidade pagã greco-romana tinha coisas que arrepiavam o cabelo de qualquer pessoa. Em Corinto tinha um culto, um templo a uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa da fertilidade, né? E os adoradores de Afrodite, Corinto era uma cidade portuária, rica, comercial, né? Passava várias pessoas para vários lugares com várias mercadorias, né? Então era um lugar de comércio, um lugar rico, um lugar de vendas e, como tal, um lugar de distrações e diversões. E havia esse culto à deusa Afrodite, onde tinha 700 sacerdotisas cultuais que serviam a deusa Afrodite, né, como sacerdotisas. Elas eram chamadas também de prostitutas cultuais, porque no templo ou no culto a Afrodite, os adoradores, que geralmente eram homens, esses comerciantes que passavam por lá, iam levar suas oferendas em riquezas, em presentes para Afrodite, para que a deusa Afrodite abençoasse os seus negócios e eles fossem férteis, bem-sucedidos nos seus negócios e enriquecessem. A troca nesse culto pagão era feita assim: eles davam riquezas, ofertas, presentes, e uma das sacerdotisas cultuais, né, se oferecia para eles como se fosse a deusa Afrodite, para que eles pudessem possuí-la sexualmente, né, e colocar nela a sua fertilidade, o seu sêmen. Isso aqui era essa ilustração da fertilidade de Afrodite para os seus adoradores. Aí chegou o Evangelho aí e pessoas se convertem ao Evangelho. Mas o que estava acontecendo aqui? Tinha uns homens aqui que começaram a ter umas quedas e a voltar para passear no templo da deusa Afrodite. E Paulo diz assim: rapaz, isso não é possível. Veja, entenda o diálogo de Paulo aqui. O estômago é feito para o alimento, e o alimento para o estômago, mas Deus destruirá tanto um quanto o outro. O corpo nosso foi restaurado por Cristo Jesus. E é um corpo que eu não posso emprestá-lo mais à imoralidade, como eu vivia isso antes. O meu corpo é do Senhor, Paulo vai dizer, é templo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo, não me pertence mais, Deus habita em mim pelo Espírito. Como poderia eu pegar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e me juntar a uma sacerdotisa cultual ou a uma prostituta cultual? Me fazendo uma só carne com ela. Veja o argumento de Paulo para aqueles homens ali, né? Vocês, verso 15, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, citando aqui Gênesis. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com o Senhor. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo.
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Veja, a lógica de Paulo é: já que o meu corpo será glorificado, será um corpo transformado, um corpo perfeito no dia da ressurreição, eu deveria zelar pelo meu corpo aqui, porque é a habitação do Espírito Santo. A coisa começa aqui, para que seja glorificado no dia de Cristo. Então, por isso eu devo ser uma pessoa que tem responsabilidade em cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, cuidar de mim, porque eu sou templo do Espírito Santo. Esse é o raciocínio aqui de Paulo. Então, todos nós ressuscitaremos com esse corpo, só que agora perfeito, transformados, um corpo celestial. E os corpos serão aperfeiçoados com qualidades diferentes, essa questão de ser um corpo de glória. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 55, nos fala sobre esse corpo glorificado. O verso 50 nos diz o seguinte: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso que Deus vai transformar o nosso corpo em glória, porque o nosso corpo agora está sujeito à corrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério, verso 51. Nem todos dormiremos, é uma outra expressão para a morte do crente, que é a expressão de descanso, ele espera em Deus no dia da ressurreição. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou não mais sujeitos à corrupção. E nós seremos transformados, nós que não passamos pela morte. Quando Cristo voltar, no dia de Cristo, nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, ele quer dizer que a morte será vencida. E nós teremos um corpo agora onde a morte não terá mais poder sobre ele, não terá mais domínio sobre ele. Nós nos livramos, de fato, da presença do pecado e da morte, que é consequência do pecado. O nosso corpo será agora imortal, incorruptível, um corpo glorificado, com essa qualidade aqui diferente. Diga, João. Ele colocou duas opções. Uma, essa é definitiva, mas eu poderei ficar se Deus permitir, para que eu possa fazer algo mais. E a Bíblia nos fala que quando Deus chama, é porque nós estamos inúteis para ficar sobre a terra. Então, o outro assunto é Cristo. Isso é um bem para cada um de nós, não é verdade? Sim. Porque tudo que ele passou, nós vamos passar, menos a ressurreição perante os demais. Mas o resto são igualmente. Ele disse: vim para ser modelo. Nós vivemos, um vive bem por muito tempo, o outro vive mal por muito tempo, mas quando chega ao final, somos todos iguais. Sim. Não é verdade? Sim. Jesus passou por isso. Sim. Ele só passou por sofrimento.
Sim. Pronto. Os corpos se unirão novamente às suas almas para sempre. Quando houver a ressurreição, haverá então a união do meu espírito que estava com Deus, que eu morri, né, irmão? Eu já morri, estou lá na glória com Deus. No dia de Cristo, quando Ele voltar, o meu espírito vem junto com Ele, o meu corpo é ressurreto, a união do meu espírito com o meu corpo, e eu vou habitar para sempre com o Senhor. Veja o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, e a gente já está caminhando para o final, gente. Segura mais um pouquinho aí, tá? Faltam 10 minutos para eu cumprir o meu horário. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, diz assim o texto da palavra de Deus: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, né? Mais uma vez aquela expressão que Paulo usa para os crentes. Eles descansam no Senhor, eles estão lá na glória, e quando o Senhor voltar, eles virão na sua companhia. Verso 14. Verso 15, né, nos diz: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras, né? Então, qual seria aqui a palavra de Paulo? Olha, no dia de Cristo, quando Ele voltar, né, nós, os que estivermos vivos, testemunharemos a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. E nós veremos isso, né? Os nossos amigos e irmãos na fé, os nossos familiares queridos que já partiram, eles ressuscitarão e nós veremos isso. Nós não precederemos eles. Primeiro a ressurreição daqueles que creram em Cristo, que estão descansando em Cristo. E quando nós vemos a ressurreição deles, dos seus corpos sendo ressurretos, do seu espírito, quando vem com Cristo se juntarem, nós também seremos transformados e seremos arrebatados para estar com Cristo, juntamente com eles, né? E haverá então esse dia do juízo. Console uns aos outros com essa palavra de esperança, né? Então vejam, a morte já não é mais nenhuma ameaça, ela já foi vencida por Cristo, e aqueles que creem em Cristo, ainda que morram fisicamente, morrem nessa esperança, eles viverão, né, fisicamente um dia, seus corpos ressuscitarão. Os corpos dos injustos serão ressuscitados para desonra. Veja o que diz o profeta Daniel no capítulo 12, verso 2. Profeta Daniel, capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno, né? Tem versão que vai dizer para desonra. Então isso está claro para a gente, né? E, por último, os corpos dos justos serão ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao corpo glorioso de Cristo, né? Vejam, a necessidade da segunda pessoa da divindade se sujeitar ao plano do Pai, assumir forma humana, virar gente como eu e você, se sujeitar a todo tipo de pressão, provação, privação que a raça humana foi sujeita por causa do pecado. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, com uma diferença: ao contrário do primeiro Adão, ele não pecou e ele foi obediente até o final. E como um justo entregou a sua vida para morrer, né, ainda que ele não estava sujeito à morte, não somente por ser Deus, mas por ser um
uma pessoa que assumiu forma humana e que não cometeu pecado. O pecado, a morte é consequência do pecado. Cristo não tinha, ele não estava sujeito à morte, mas ele se sujeitou à morte voluntariamente, para pagar o preço da minha e da sua culpa. E para poder também vencer o nosso maior inimigo, a morte. A morte não terá domínio sobre ele. Ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. E agora ele pode nos ressuscitar da morte também. Para isso ele, então, se sujeitou. Os corpos dos justos e o corpo de Cristo, esse é o grande lance aqui, que a gente às vezes não se percebe, é que Cristo ressuscitou com um corpo glorificado e ele vai viver durante toda a eternidade com esse corpo glorificado. Deus não tem forma física, Deus habita em luz inacessível, olho nenhum jamais viu a Deus, mas Deus se fez visível na pessoa de Cristo. E ele vai ser, então, o nosso link, o nosso contato com Deus que não tem forma, mas se fez visível a mim e a você, por toda a eternidade, e vai viver com o corpo glorificado. Né? Então, assim, isso é um mistério que Deus fez por amor a cada um de nós em Cristo Jesus, e os nossos corpos serão semelhantes ao corpo de Cristo. Por isso que eu estou dizendo que vai ser estiloso, né? Um corpo glorificado, perfeito, né? Graças a Deus, né? Vai ter assim a sua característica, mas um corpo perfeito. A minha característica é um corpo perfeito, né? Veja o que diz Romanos 8:11. Abra lá sua Bíblia comigo. Romanos 8:11. Diz assim o texto da palavra de Deus: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita neles. Então vocês vão ser ressuscitados também fisicamente, porque habita em vocês o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32 a 34, diz lá o seguinte, verso 32 ao 34, ao 44, desculpem, diz assim: se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito disso, se os mortos não ressuscitam? Paulo está rebatendo aquelas pessoas que diziam que não há ressurreição dos corpos. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra é a carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É o argumento de Paulo aqui em relação a essa questão de que os nossos corpos serão ressuscitados para a honra semelhante ao corpo glorioso de Cristo. E para finalizar,
Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Então, o nosso corpo será transformado de um corpo de humilhação para um corpo glorificado como o de Cristo, né? Essa aqui é a nossa esperança. E aqui, então, para recapitular e para a gente refletir, segue essas perguntas. Aí você tem mais condições de responder biblicamente para você e para outras pessoas. Qual a condição das almas, tanto dos justos quanto dos ímpios depois da morte? A dos justos vão para Deus, a dos ímpios para o tormento eterno. E quando se dará a ressurreição dos mortos? No dia de Cristo, no dia que Ele voltar. Apenas os justos ressuscitarão ou os ímpios também? A gente já viu que todos ressuscitarão, estarão na presença de Deus para ouvir a sentença. Como serão os corpos dos ressuscitados? Um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Dos salvos, né? Qual a diferença entre a ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos justos? O nosso corpo será para a glória de Deus, dos ímpios será para a desonra. E perguntas para a sua reflexão diante disso que a gente viu aqui, como o cristão deve encarar a morte. Ela não é mais alguma coisa que nos causa medo. Deus tem controle da nossa vida e a gente vai viver o suficiente para cumprir a sua vontade. Deus tem um propósito com a vida de cada um de nós, a minha vida e a sua vida. O que vale a pena é a gente chegar no final, como Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, dizer: a hora da minha partida é chegada, eu tenho consciência disso. Mas tenho consciência também que lutei o bom combate da fé, completei minha carreira e guardei a minha fé. Sei que agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas dará a todos quantos amam a sua vinda. Esse é um outro detalhe desse grande e glorioso dia de Cristo, dia da ressurreição, que a gente vai ver na aula que vem. Nós não somente ressuscitaremos, mas receberemos a coroa da glória. Ouviremos do Senhor aquela palavra: servo justo, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa é a nossa esperança. A gente não deve olhar para a morte como alguma coisa mais ameaçadora, porque ela não é ameaçadora. No dia que Deus quiser me chamar, a morte vai ser somente a passagem dessa vida aqui para a presença de Deus. E isso aqui não tem como você, é incomparavelmente melhor o que a gente vive, porque a gente vive sujeito ainda a um mundo hostil de sofrimentos. Após a ressurreição, nós reconheceremos uns aos outros? Sim. Seu HD não vai ser apagado, Você não vai ser transfigurado. Cada um vai ser cada um, com a sua própria identidade, com um corpo perfeito e glorificado. E a gente vai poder viver para sempre em alegria com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame sobre nossa vida graça e favor, que a gente confie nessa palavra de esperança, e que a gente viva a nossa vida para a glória desse nosso Deus. Vamos orar? Sim, João. Não, já vem transformado, já ressuscita em glória. Pai amado, muito obrigado por esse momento diante do Senhor, da Tua palavra, esse assunto tão importante e tão cheio de esperança e gratificante para a gente que crê no Senhor. Ajuda-nos a viver os nossos dias, ó Pai amado, confiando nessas promessas maravilhosas, vivendo a nossa vida para a Tua honra, glória, para o Teu inteiro serviço, que o Senhor nos use para o propósito pelo qual o Senhor nos criou e nos redimiu, para vivermos para a glória do Teu nome e para o bem do Teu povo. Abençoa a Tua igreja, abençoa os meus irmãos, Pai, e nos encha de alegria nesse dia
que a gente celebra o dia que virá, o dia do Senhor, que a gente possa estar em comunhão com o Senhor, buscar a Tua presença e Tua face, aliviar as nossas lutas do dia a dia e renovar a nossa esperança para vivermos enquanto o Senhor não voltar para nos buscar, para buscar a Tua igreja. Nos abençoe, derrame sobre nós Tua graça e favor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Deus abençoe vocês, até a noite.